Exatamente Aliás, isso. quando eu fiz o Teletema, tinha-se muito preconceito com relação às trilhas de novela, dizendo que eram discos em que você tinha, geralmente, Roupa Nova, com todo o respeito e carinho pelo Roupa Nova, que eu acho que é uma super banda, Fábio Adoro. Júnior, enfim. E aí, quando você vai pesquisar, de fato, você percebe que os artistas mais presentes em trilha de novela, por exemplo, a artista que mais teve aberturas de novela na Globo foi a Rita Lee. Rita Lee. A artista com Olha mais só. músicas presentes gravadas por ela em novelas é a Gal Costa. Então, se você pensa, e se você pega, pesquisa e analisa esses discos de fato, você rapidamente rompe essa bolha do preconceito e percebe que, de fato, era uma grande mistura de estilos, de artistas, enfim. Coisa que realmente eu sinto falta hoje. O Wilson... O Brian falou do Giliard, agora eu lembro, assim, pequenininho, amava ouvir ele cantando a Pulga e o Percevejo. Ai, como eu gostava. A Pulga e o Percevejo fizeram combinação. Fizeram serenata debaixo do meu colchão. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Exato. Não sei se era a Pulga ou se era o Percevejo. Você pega o pessoal de Niterói, por exemplo, tem 3 artistas ali que são fundamentais, que é você tem o Biafra, você tem o Dalto e você tem o Renato Terra, que são 3 figuras muito importantes e que faziam essa mistura do que é cafona com o que é moderno, que era moderno na época, enfim, eram artistas muito importantes. Até agora tem a série no Globoplay, super importante também, do Michael Sullivan e do Paulo Massado. Maravilhosa. Os dois também, né? O Michael Sullivan, que é um amigo querido também, de quem eu quero escrever uma biografia já há muitos anos, né? Eu já fiz uma série de entrevistas com ele. Então, você pega a importância dos dois, do Sullivan em especial, para a música dos anos 80. Né? Se você pegar, assim... construíram um mercado de música infantil, né, cara? Acabei de escrever sobre o livro do Hugo Suckman para o Valor Econômico, né? O livro que ele escreveu sobre a Som Livre. E se você pega o artista que mais vendeu o disco dos anos 80, como eu escrevi para o Valor, era um artista que não sabia cantar, e assumidamente diz que não sabe cantar, que é a nossa apresentadora infanto-juvenil, a Xuxa Meneghel. Quem mais vendeu o disco nos anos 80 foi a Xuxa. Inquestionavelmente, ela vendeu mais que todo mundo. Mais que todo mundo, mais que Roberto Carlos. Com a Patrícia Marques fazendo voz guia. Exato. Com esses artistas das bandas de rock fazendo a base instrumental. Os caras do Barão, os caras do Erva Doce. Do Roupa Nova. Hoje não existe censura formal, mas quem consegue palcos bem remunerados? A pergunta do Wilson. Eu assim, ainda tem espaço e tudo, mas o que os Titãs fizeram de juntar a formação mas é algo muito atípico aquilo de... A nego estava falando assim, eu estou falando isso porque se juntar os engenheiros vai lotar os estádios que nem os Titãs. Acho improvável. Acho que não. Eu não sei, eu acabei de... Antes das férias, eu fui ver o Jota Quest no Allianz Parque e estava lotado. Não, mas o Titãs foi uma série de shows. Agora o Ney Mato Grosso vai fazer também. O Sandy Júnior, quando fez, aí os dois irmãos se juntaram, foi uma febre. Tomara, Brian. Não, mas tudo bem, mas Sandy Júnior é melhor que Engenheiros, né, cara? Engenheiros é o Maltz e o... O pessoal que acompanha o Pitadas vai te matar. Gessinger. Não, é o Maltz e o... Augusto Lix. E o Augusto Lix, entendeu? Com um chato tapado chamado Humberto Gessinger. Né? São dois músicos maravilhosos com um narcisista, né? Aliás, eu queria dedicar aqui essa conversa da gente ao Branco Melo, né? Dedicar ao as melhoras Branco, para ele, Branco acho Melo. que é super importante. Então, desejar as melhoras ao Branco e, de novo, como a gente falou, bater a palma para a luta toda do SEC. Mas peraí, o Branco tá de novo hospitalizado? Não. Foi hospitalizado hoje, não cancelaram os shows, os Titãs continuam tocando, mas é isso, ele vai voltar a tratar um tumor.
Não, mas logo. Na região ali da traqueia. O Vai Sobrosa lá de está boa. lembrando aqui que o Hit nunca. Não, na época a gente falou, Sobrosa. Ele nunca, na época, foi chamado de cafona, assim. Que bom, que eu não lembro, né? Eu tinha 3 anos, 3, Na 4 época ele anos. não era chamado, mas não era assim. Os roqueiros torciam o nariz, ele era um cantor pop. Não, ele não era chamado? Era sim. Na época, Ele era chamado de o rei das empregadas. Na Se você época- perguntar para ele era chamado de o rei das empregadas, da maneira mais pejorativa que tinha. Por isso Ele que o era Roberto classificado junto Carlos. com o José Augusto. Por isso que o junto com Roberto esses cantores Carlos românticos, Fábio sabotou a Júnior. carreira dele. Sim, ele era. Se você perguntar para o o próprio Roberto Rich, sabotou porque ele vendeu falar mais que do que ele o Roberto na sofreu um CBS. É claro. Ele vai falar que ele sofreu um preconceito absurdo por conta do Menina Veneno. As pessoas não ouviam o álbum inteiro dele, Eu, ouviam sinceramente, apenas Menina Veneno, e ele era chamado de o cantor das empregadas da maneira mais pejorativa. Se você lê as revistas Isto É, Veja, enfim, você vai ver que tem essas frases escritas entre aspas. Não estou duvidando de você, não. Eu só, não, na época eu realmente não lembro. Assim, o Rei das Empregadas, para mim, era o Odair José. Não, mas ele foi chamado assim. Inclusive, é uma queixa grande do Rich com relação a isso, sabe? Pois é. Porque demoraram a incluí-lo ali. Se você pega as reportagens que eram feitas na época sobre o rock dos anos 80, enfim, o Rich nunca aparece. É uma pena isso, né? Mas, enfim, meus queridos, eu quero agradecer muito. 9 horas, 2 horas de live. Eu estava programando para fazer 1 hora, 1 hora e meia. Mas o papo é sempre Faça bom, que né? faça, né? Muito bom. O Hit tocava em FM e tudo, tocava no Globo de Ouro. Tocava, pô, é incrível. E em breve, Hit aqui no Pitadas do Sal, se Deus Maravilhoso, quiser. Rich. Tô agitando. Pô, daí eu e o Doni a gente tem que vir. Não, já é a terceira que eu tô me convidando. Tô agitando isso. Já teve aí o Guilherme Arantes, que mais? Marina Lima e agora é Hit. Eu quero o Leone também, o Brian vai conseguir. Ô, Leone, querido. Olha o só. Leone eu vou ficar assistindo porque eu não sou muito, eu não manjo muito, mas gosto. Né? Então, como não tenho a malemolência para interagir, eu fico só assistindo. Tem uma letra do Leone, do segundo álbum do Kid Abelha, eu não sei se é a canção, se é Educação Sentimental 2, eu acho que é, ou se é a 1, que a Paula canta, a letra do Leone, a Paula canta, eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu acho que é do segundo essa música, álbum. nada tanto assim. Ou é do primeiro, já não lembro mais a memória. do primeiro. É do primeiro, né? E eu sempre me identifiquei com isso, que eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. Essa minha ânsia de conhecimento, de ler, de estudar, de pesquisar, eu me viro bem numa mesa de bar, eu consigo falar de vários assuntos, mas nunca muito aprofundado, né? Mas uma das coisas que eu falei que a música dos anos 80 ajudou a formar meu caráter e tudo, que por conta da Blitz, do Evandro, do rock, assim, eu descobri a literatura, eu quis ser uma pessoa melhor, eu fiz tablado 2 anos, eu tive minhas bandas de rock and roll, escrevi um livro de poesias muito mambembe nos anos 90, e eu toco uma gaitinha de boca bem sem vergonha também.